Olá, seja muito bem-vindo a este nosso vídeo de hoje, onde eu vou falar-lhe sobre a real importância do corpo para atrair um relacionamento sério. Eu não sei se você já alguma vez se questionou sobre isto ou não, mas é uma questão válida essa, sobre qual é a real importância que o corpo tem para atrair um bom relacionamento, um relacionamento sério. Eu decidi trazer este tema inspirada pela partilha de uma mulher que eu acompanho em processo individual. Ela é uma mulher que quer um relacionamento sério, saudável para a vida, tem já feito um caminho nesse sentido, mas ela estava a contar-me agora, na primeira semana do ano, estava a contar-me que ela resolveu sair das aplicações de encontros e resolveu que o momento agora é focar na relação dela com o corpo dela. E eu achei assim tão corajoso da parte dela fazer isso, porque é uma dificuldade que ela tem já há algum tempo, já há alguns anos, e ela foi muito corajosa por de facto assumir para este novo ano essa intenção, esse objetivo, essa meta de focar, desenvolver, melhorar a relação com o corpo dela, ao invés de estar a saltar essa etapa e ir já procurar um relacionamento, procurar alguém. De facto, terá muito mais chance de dar certo um relacionamento com alguém depois que ela tiver um bom relacionamento com o corpo dela. Porque não dá para eu ir para um relacionamento com alguém rejeitando o meu corpo. Não dá para eu ir me conectar fisicamente com alguém desconectada fisicamente do meu corpo. Não dá para eu ir ter uma relação saudável, leve, prazerosa com alguém se eu tenho uma relação pesada, insatisfatória e não saudável com o meu corpo. Existem várias portas de entrada para um relacionamento com alguém. Posso me relacionar com alguém entrando pela conexão mental. Quando me atrai a forma como o outro pensa, como o outro fala, como o outro vê o mundo, quando ele tem as mesmas ideias, a mesma visão, a mesma vontade de construir no mundo, quando a gente tem esse alinhamento de pensamento, de visão, de interesses, a gente conecta-se nesse nível mais mental. Eu posso me conectar emocionalmente com o outro quando eu me sinto segura com ele, quando eu me sinto bem, quando eu me sinto aceita, amada, gostada, valorizada, quando eu sinto que posso me vulnerabilizar com esta pessoa e está tudo bem, eu sinto-me em casa com esta pessoa. Ou eu posso entrar num relacionamento pela conexão física, quando é o corpo físico, é a atração física que me conecta com o outro. Os três tipos de conexão são portas de entrada para um relacionamento. E as três são muito importantes, só uma não sustenta um relacionamento. Não dá para eu me relacionar com alguém só fisicamente, ou só emocionalmente, ou só mentalmente. Eu preciso dos três tipos de conexão. E aqui a gente vai falar sobre o corpo relacionado então a esta conexão física, esta porta de entrada física para a relação com alguém. Eu quero falar-lhe de dois erros relacionados ao corpo, relacionados à conexão física, à forma como uma mulher lida ou se coloca numa relação com o seu corpo e que normalmente são dois erros que atrapalham um relacionamento sério. O primeiro erro importante é ir para um relacionamento a focar de mais ou de menos no corpo. Quando a gente vai para um relacionamento a focar demais no corpo, a gente vai valorizar excessivamente a conexão física e isso faz com que muitas vezes se deixe de lado a conexão mental e emocional. E embora os três tipos de conexão sejam muito importantes, ainda assim a conexão emocional é aquela que liga todas as outras, é aquela que tem que ser prioridade, é aquela que pode alavancar todas as outras. Então, não dá para você deixar de lado a conexão emocional e só valorizar a conexão física. Quando a gente vai para um relacionamento só a valorizar a conexão física, a gente lá no fundo está a mostrar que tem pouco à vontade com as nossas próprias emoções, com quem a gente é, que tem uma relação com a gente mesma não muito desenvolvida nesse plano emocional. Então, isso já dá uma informação importante a quem chega até si. Se for alguém saudável, sério, que tenha esse lado emocional bem desenvolvido,
Talvez, ao perceber que você valoriza mais a conexão física, a parte física, o corpo, já vai ficar de pé atrás. Então é muito importante você perceber que tudo bem valorizar a sua conexão física, valorizar o seu corpo, mas que não seja só isso, não fique só por aí. Inclusive, esta postura de valorização excessiva do próprio corpo, da aparência, da imagem, eu vejo que é uma armadilha que esconde uma questão emocional. Muitas vezes esta sobrevalorização, esta valorização excessiva do corpo, da conexão física, ela esconde uma insegurança emocional, ela esconde uma insatisfação interna relacionada a quem se é, à sua própria confiança, à sua autoconfiança. Então é como se a valorização do corpo é como se fosse uma compensação, é como se fosse assim uma boia para não ir lá dentro de si olhar para aquelas inseguranças, para aquela insatisfação, entende? Então é uma armadilha, muitas vezes. Não estou a dizer que é o seu caso, mas eu estou a colocar isto aqui para que você reflita e observe se isso tem ou não a ver consigo. Então, esse é um erro comum que eu vejo acontecer e que dificulta um relacionamento sério, porque se alguém vem saudável até si e percebe isto, ele vai sentir isso e vai talvez dar um passo atrás. Ou, se é alguém que de facto também valoriza mais a conexão física e o corpo, a relação vai ficar por aí, vai ficar por uma relação física, uma relação onde vocês têm apenas essa conexão física e só isso não chega, só isso não se sustenta. Então, esse é um erro comum, mas também o contrário é um erro importante e que merece ser visto, que é quando uma mulher vai para um relacionamento a não valorizar nada o seu corpo. É quando uma mulher vai para um relacionamento desligada do seu corpo, desconectada do seu corpo. Isso é um erro importante e também comum. E mostra o quão desconectada, provavelmente, a mulher está de si mesma. Quando a gente vai para um relacionamento desconectada do corpo, muitas vezes a rejeitar o corpo, a não querer olhar para ele, a não sentir o corpo, muitas vezes a gente vai para uma relação sem a capacidade de sentir prazer, de sentir alegria, sem a capacidade de sentir essa conexão física que é importante num relacionamento. Então, é importante que você nem valorize de mais e nem valorize de menos. Você nem supervalorize a conexão física e o corpo e nem menospreze a importância que a conexão física e o corpo têm num relacionamento. Sobre estas mulheres que muitas vezes vão desconectadas do corpo para um relacionamento, existe um ponto que eu acho importante trazer aqui para que você observe se é o seu caso, que é o seguinte: algumas mulheres partilham comigo que estão a conhecer alguém interessante, com quem gostam de estar, que têm visão, valores comuns, que se sentem bem com essa pessoa, só que elas dizem assim: eu não me sinto atraída, eu não sinto uma conexão física. E muitas vezes elas descartam a possibilidade de ir mais além com esta pessoa por causa disso. E o que é que eu acho importante a gente observar aqui? Será que essa falta de conexão física, essa falta de atração, tem a ver com ele ou tem a ver comigo? Com a minha incapacidade de sentir o corpo, com a minha incapacidade de sentir prazer, com a minha desconexão com o meu próprio corpo. Essa é a sua parte de responsabilidade. Se você é uma pessoa que não sente atração física por outras pessoas, está bem conectada com o seu corpo, tem uma relação boa com o seu corpo e esta pessoa não atrai, ok, talvez tenha a ver com essa pessoa. Agora, se por norma você me diz que é difícil sentir o corpo, não sente muito o seu corpo, não liga muito, vive um pouco desconectada, não sente muito o prazer através do corpo, aí isso é um sinal de alerta, isso é uma bandeira para, opa, espera lá, talvez isto seja meu, talvez isto não seja dele, talvez eu não sinta atração, talvez eu não me sinta conectada fisicamente com esta pessoa, porque eu não estou conectada fisicamente com o meu próprio corpo. E isso é você que tem que ir resolver, é você que tem que ir olhar e cuidar, porque senão venha quem vier, muitas vezes ótimos parceiros de relacionamento, com potencial para dar certo, com ótima conexão mental e emocional,
Mas como você tem esse desligamento, essa desconexão, com o próprio corpo, você não consegue sentir essa atração e essa conexão física com ele e perdem-se assim ótimas oportunidades. Então, olhe para isso e fique com isto. Nem de mais e nem de menos. Medida certa, equilíbrio, conexão. Ok? Esse é o primeiro erro. E o segundo erro que eu vejo muitas mulheres cometer, relacionado aqui ao corpo, num relacionamento, tem a ver com uma confusão que muitas mulheres fazem entre desejar e amar. Uma confusão entre ser desejada e ser amada. Muitas mulheres cometem esse erro de acreditar que alguém que as deseja as ama, de alguém que olha para o corpo delas e que tem vontade de estar com elas fisicamente, é alguém que as ama, é alguém que se conectou com elas emocionalmente, mentalmente. E muitas vezes não é. Muitas vezes a conexão física é só a conexão física. Então é preciso que a gente entenda que ser desejada não é ser amada. Você desejar alguém não é amar essa pessoa ainda. Não é. Pode ser que venha a ser. Pode ser que alguém que a deseja inicialmente venha a amá-la também. Mas existe um caminho para ser feito até isso acontecer. Entende? É muito importante a gente desconstruir estas ideias que às vezes estão em nós assim de uma forma muito automática. E eu trago isso aqui porque, por causa dessa confusão, muitas mulheres entram precipitadamente em relações físicas sem haver um tempo e um espaço para a conexão, para o cultivo da conexão emocional e mental. E nada contra, se você me disser assim, não, eu quero realmente só uma relação física com alguém. Ok, tudo bem. Agora, se você quer uma relação séria, emocional, duradoura, saudável, uma relação para a vida, você não pode confundir uma relação física com uma relação emocional. Você tem que perceber muito bem que para haver uma conexão emocional e mental, precisa de haver um tempo, um cultivo, um espaço, precisa de haver uma conexão emocional consigo também. Então, não é a conexão física que lhe vai trazer a conexão emocional imediatamente, não é. Para os homens, para o masculino, a conexão física, ela é muito mais independente do que é para as mulheres. Para as mulheres, a conexão física e a conexão emocional, elas são mais interdependentes, elas complementam-se mais. Mas para um homem não é tanto assim. Então, a gente precisa de antecipadamente saber isso, reconhecer isso e ter critério, ter limite de até onde é que está bom para mim, até onde é que eu posso ir sem vir a sofrer, sem me frustrar depois, sem exigir demais do outro depois. Entende? É preciso que a gente tenha tempo, medida e cultivo dos três tipos de conexão. Não é só o físico e não é só o emocional. E eu escuto algumas mulheres me falar que conhecem pessoas, que se envolvem fisicamente com as pessoas num primeiro encontro, numa primeira noite, rapidamente, e elas frustram-se com isso, e elas vão reforçando dentro delas a ideia de que hoje em dia não há relações sérias, de que hoje em dia os homens só querem algo físico. E sobre isso eu quero assim dizer que muitos homens só querem de facto isso, mas cabe a nós ter os nossos critérios, ter os nossos limites. Então, e se eu não quero só isso, cabe-me a mim não deixar que isso aconteça. Cabe-me a mim defender isso, ser congruente, respeitar aquilo que para mim importa. Isso é muito importante que a gente perceba. E quando alguém vem só interessado numa conexão física comigo, eu preciso de ter clareza sobre eu quero só uma conexão física ou não. Se eu quero, tudo bem. Agora, se eu não quero só uma conexão física e eu quero algo mais, se eu quero uma conexão emocional também, se eu quero um relacionamento sério, se eu quero alguém que tenha uma visão comum, valores comuns, então eu preciso de dar um limite e escolher e decidir que eu não vou entrar naquela relação que é só física. Porque alguém que chega até mim e que rapidamente quer entrar nessa conexão física, que tem pressa que isso aconteça, alguém que chega até mim e que só valoriza isso, é alguém que eu não quero, se eu quero um relacionamento sério. Então,
eu posso dar um limite e essa pessoa vai se afastar. Pois bem, que se afaste. O objetivo é mesmo que ela se afaste. Porque se ela é uma pessoa que não está alinhada com o que eu quero, é bom que ela se afaste logo para que haja espaço para outras pessoas chegarem até mim. Entende? Então é muito incongruente e confuso quando eu quero uma relação séria e saudável, com conexão emocional, física e mental, mas eu me deixo envolver com alguém que claramente só quer uma relação física, que claramente prioriza isso, porque só fala disso, porque é a primeira interação que tem comigo, ela já procura isso. Então é incongruente. Se eu entro numa relação assim, mas quero uma relação séria, não está alinhado. Algo precisa de se alinhar aqui, certo? E a gente tem que ter muita segurança e confiança e clareza do que a gente quer para fazer isso. De todo, não é minha intenção aqui trazer moralismos ou trazer o que é certo ou errado, não é isso. Eu quero só trazer-lhe uma reflexão para que a gente possa ter clareza de que a gente é livre para fazer o que quer, para tomar as nossas decisões, para fazer o que quer com o nosso corpo, inclusive, mas a gente precisa de entender que isso tem um preço. As nossas escolhas, as nossas decisões têm um preço. Quando a gente escolhe algo, a gente deixa algo. Quando eu escolho ir por um caminho, eu deixo de ir por outro caminho. Então, qual é o caminho que você quer seguir? E eu também gosto de pensar no corpo como a nossa casa. Porque, de facto, o nosso corpo é a nossa casa onde a gente vive, onde a gente mora, onde a gente habita. Então, eu gosto de pensar e de propor que as mulheres pensem como é que você cuida da sua casa. Você deixa entrar qualquer pessoa na sua casa assim, sem você conhecer a pessoa minimamente, sem você sentir que aquela pessoa é de confiança, sem você sentir que aquela pessoa merece entrar na sua casa? Você deixa qualquer pessoa entrar ou você deixa entrar só as pessoas que você já conhece minimamente? Só as pessoas com quem você tem algum nível de intimidade emocional? As pessoas com quem você já conversou o suficiente para saber que elas são seguras e confiáveis? Então, faça essa analogia e reflita sobre isso. Então, tudo isto importa de ser visto. Tudo isto que tem a ver com o nosso corpo e com a forma como a gente vai para um relacionamento sério, com o nosso corpo. O modo como a gente lida com o corpo, com a imagem, revela sempre a qualidade da relação com a gente mesma. Eu aceito o meu corpo ou eu rejeito? Eu estou satisfeita com ele ou estou insatisfeita? Eu valorizo, reconheço, como é bom ter este meu corpo, ou eu sou a primeira a criticá-lo, a deitá-lo abaixo, a achar que ele é inadequado, a sentir que ele não é bonito o suficiente? Como é a forma como você trata do seu corpo? Dependendo de como você trata o seu corpo, assim é a forma como você se trata e assim é a qualidade das relações que você atrai para si. Assim é o tipo de pessoas que você atrai para si. Então, não é nada raro, é bastante comum nós atrairmos pessoas que nos tratam, a nós e ao nosso corpo, da mesma maneira que a gente se trata. Quando eu desrespeito o meu corpo, quando eu não tenho limites para o meu corpo, quando eu passo por cima das minhas necessidades físicas, a tendência é que eu atraia pessoas que façam o mesmo em relação a mim e ao meu corpo. A tendência é que eu atraia pessoas também que não têm respeito, não têm limites em relação a mim e ao meu corpo. A tendência é entrar às vezes em relações com um caráter até mais abusivo, mais invasivo. Então, mudando a relação com o seu corpo, você pode mudar a relação consigo mesma e pode mudar a qualidade das pessoas e das relações que chegam até si. Porque o corpo é uma porta de entrada para melhorar a relação consigo mesma e, consequentemente, uma porta de entrada para melhorar as relações que você atrai para si. Mas então, como é que eu faço isso? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu lido com o meu corpo de forma a que ele atraia melhores relações, um relacionamento sério? Como é que é esse corpo que atrai um relacionamento sério? Como é que é esse corpo que eu devo procurar desenvolver para atrair um relacionamento sério? É um corpo conectado, é um corpo respeitado e um corpo aceite. É um corpo com o qual você se conecta diariamente o mais possível, um corpo que você começa a escutar, começa a atender nas suas necessidades. É um corpo que você respeita os limites dele, dá-lhe o que ele precisa.
É um corpo que você aceita como ele é, para que daí você possa transformá-lo, ao invés de tentar transformá-lo à força, ao invés de tentar mudá-lo de maneiras às vezes tão impróprias para depois o aceitar. Não é assim que funciona. A gente precisa primeiro de aceitar o nosso corpo para depois então poder transformar o que vale a pena transformar e o que ele merece que seja transformado. Então, se você quer desenvolver uma relação com o seu corpo que atraia um relacionamento sério com alguém, cuide do seu corpo com amor, com respeito. Conheça os seus limites, conheça as suas necessidades, atenda os seus limites. Todos os dias, faça bem ao seu corpo, dê-lhe o que ele precisa. Isso é muito importante. Coisas práticas que você pode fazer. Você pode, todos os dias, parar um pouco e respirar, sentir a respiração dentro do seu corpo. Isso é uma forma de você se conectar com o seu corpo. Sentir a sua respiração, meditar 5 minutos e sentir o ar que entra e sai no seu corpo. Isso é um treino da sua presença dentro do seu corpo. Você pode desfrutar dos banhos diários que você toma, você pode sentir o seu corpo, você pode sentir a água quente, você pode sentir o cheirinho do sabonete, ao invés de estar no mental a pensar no que é que tem que fazer, ou a pensar nas tarefas do dia, ou nas preocupações do dia. Você pode fazer uns escalda-pés, você pode fazer massagens no seu corpo, você pode se abraçar, você pode se acarinhar, você pode olhar para o seu corpo. Existem muitas coisas que você pode começar hoje mesmo a fazer de maneira a olhar para o seu corpo, de maneira a se conectar com o seu corpo, de maneira a começar a olhar para ele, que é o primeiro passo, para a partir daí você iniciar esse trabalho de respeitá-lo, de cuidar dele, de o aceitar. A boa notícia é que quanto mais você faz, mais isso se torna natural. E qual é a grande vantagem disto? A grande vantagem é que você, indo para um relacionamento conectada com o seu corpo, você vai ser capaz de sentir no seu corpo se esta pessoa, se esta relação é certa ou não, se esta pessoa, se esta relação vale a pena ou não o investimento. Você vai sentir no seu corpo o prazer, a alegria que um relacionamento proporciona. Você vai poder ir transpirando uma energia de leveza, de bem-estar, de estar bem consigo mesma, sabe? Porque o corpo fala, a postura que o nosso corpo se apresenta perante alguém fala por si. Então, quando você lida bem com o seu corpo, quando você tem uma relação bem estabelecida, minimamente estabelecida com o seu corpo, você fala através dele. Então eu desejo que você se abra para isso. Esta é uma grande porta de entrada para a relação consigo mesma, para você desenvolver amor próprio, segurança, confiança e, naturalmente, é uma porta de entrada para melhores relações, para um relacionamento sério, saudável, seguro, com confiança, com respeito e limites bem definidos. Então, abra-se para isso. Este foi o nosso tema de hoje. Conte-me aqui embaixo como esta reflexão chegou até si, como ela lhe toca, se você já tinha ou não feito estas reflexões em relação ao corpo. Continuamos juntas aqui a olhar para estes temas importantes e relevantes que fazem parte da construção de um relacionamento sério na sua vida. Então, segue aqui o meu canal, segue o meu Instagram, @susanasilva.psicóloga, e já partilha, comenta, divulgue para que a gente possa continuar a chegar a mais mulheres e para que a gente possa continuar a crescer e a se desenvolver juntas. Um abraço e até breve!